amigos, irmãos e irmãs, convidados, agradecendo pela presença de todos. Nós somos da congregação Sedento de Cristo Jesus. E o nosso trabalho é único e exclusivo tratar do ensinamento da palavra de Deus. É o que Jesus praticava mais, ensinar. Porque muitas vezes a pessoa não entende o conteúdo da Escritura Sagrada. E é necessário ele ter conhecimento. E o conhecimento só vem aquele que busca. Então, nós vamos hoje mais uma vez buscar o ensinamento da palavra de Deus. E como diz o Senhor Jesus para a mulher samaritana, buscar em espírito e em verdade. Esse é o nosso objetivo. Hoje o tema do assunto de hoje é sobre o reino de Deus. A pessoa pensa assim, o reino de Deus? Mas Deus diz que é reino dos céus. Diz que está dentro de nós. Dá uma confusão, né? Uma confusão. Então é a hora de esclarecer. Uns pontos de interrogação. Uma hora de esclarecer. Então, se é para esclarecer, vamos lá. Primeiro nós vamos invocar o Senhor, Pai Celeste, Criador do céu, da terra e tudo que existe. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Damos a Ti, ó Pai, que o Senhor abriu o ouvido do Espírito, para que possamos receber o Teu alimento para nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que está distante e vai estar assistindo o vídeo, saiba que é muito importante você fazer um like e compartilhar para os seus amigos, para que o nosso canal possa crescer. Mais pessoas possam ter a oportunidade de receber o ensinamento. Então, hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Então, que negócio de reino de Deus? Eu precisava de um esclarecimento. O que quer dizer isso, gente? O Pai Nosso já diz que sobre o reino de Deus dentro de nós, que é a terra. Pai Nosso no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra, que somos nós. Nós somos a terra. É. Engraçado, eu não tinha pensado nessa interpretação, Eu não. achava que a Terra era isso aqui. Não é o planeta, é nós. Legal, hein? Olha Eu aí, nunca tive essa rapaz. interpretação. Como é que é bom buscar Ensinamento é ensinamento. Então, vamos lá. Assim na terra como no céu. Então, peraí, então são dois reinos. Agora, quem deu? Quer dizer, que venha a nós o vosso reino. O reino dentro de mim, dentro de você. Mas não diz que tem lá o reino do céu, lá no infinito? Queridos, é uma questão de dimensão. Existe uma dimensão maior que eu vou ler para vocês agora. Isaías capítulo 6, os 3 primeiros versículos, que já vai dar uma posição boa para vocês. Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Séquito significa aquela capa do rei. Enchia o templo. Como é o nome? Séquito. Séquito. Era uma capa. Né? Enchia o templo, de tão grande que era. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Tudo lá dentro do templo, né? Os serafins flutuando. Os anjos, querubins, todos eles flutuando ali, o Senhor lá no trono. No reino dos céus. Peraí, mas e não é dentro da gente? Calma, vou explicar.
Deixa eu terminar de ler mais um versículo. E clamavam Clamavam uns aos outros, letra dizendo: pequena, Santo, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Opa! eita, Olha a terra aí outra vez. né? Até. Quantos seres humanos? Qual ser humano que não foi feito do barro da terra? Nenhum. Todos foram feitos. Ah, mas Eva Os bichos também? foi tirada da costela de Adão. E os bichos também foram feitos da terra? Os bichos também? Não. Não, foi um ser humano. Ser humano. Então, olha só a situação. O ser humano, ele foi formado do pó da terra. Ah, mas e Eva? Eva foi tirada da costela. Mas quem era Adão? Adão não veio da terra? Né? Então, ela também é do pó da terra. Aí começa a gente viajar nessa situação. Agora, o reino de Deus, que é o reino também dos céus dentro de nós. Mas peraí, não consigo entender ainda. Você vai conseguir. Vamos devagar. O reino eterno que Deus prometeu. Irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus já anunciava um reino que não seria como os reinos desta terra. Aí é outra situação. Os reinos da terra são os reis, os príncipes, os líderes do mundo, no mundo material. Agora, no mundo espiritual, não há trono nenhum acima do trono do Senhor. Ele é o único. Em Daniel capítulo 2, versículo 44, diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos do mundo. Mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. Amém? Uhum. Eita. Não é interessante? Oh, É o único reino que não será destruído. Você sabe o nome do Criador de tudo que existe? Em hebraico, Adonai Ire. Em hebraico, Adonai Ire. Deus provedor, Criador, tudo foi criado por Ele. Então, como que pode um rei da terra, um rei assim, na época, Saul, ou o rei da Inglaterra, o rei da França, da Itália, por aí afora, até o próprio César, como que pode seres, até o Hitler também, e os líderes de hoje, como que pode esses seres, achando que são o melhor de todos? Quem morreu recentemente foi a rainha da Inglaterra. Ela ressuscitou? Não. Um desses reis que já morreram, algum deles ressuscitou? não. Só um, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. Então, querido, vamos buscando as partes para chegar numa conclusão. Aí veio a situação. Quem é esse Jesus? Você está dizendo que ele é Deus? Ele já existia antes da criação do mundo, porque ele é parte do Criador. Ele é o Verbo, ele é a palavra que adquiriu corpo físico igual ao nosso. Então, lá em Isaías capítulo 9, versículo de 6 a 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Amém. Esse é Jesus, é o próprio Deus. Que ele tinha que vir ao mundo para trazer o ensinamento da palavra para nós.
do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o fortalecer com juízo e com justiça, desde agora e para todo sempre. Eis a palavra. Ele é o Supremo. Aqui vemos o Rei de Deus, o reino de Deus, que é o reino de Jesus. Então, quando você começa a ler algum texto da palavra, mais um pouquinho da essência do Senhor Jesus, de Deus, começa a adentrar no nosso coração. Porque é assim que Ele quer que você venha participar, ou através da internet, ou ao vivo, como vocês estão aqui participando, e que você venha participar para receber o alimento da tua alma. Amém, Daniel? Amém. O alimento da tua alma, que é o mais importante de tudo. Aqui já vemos o reino de Deus e o reino de Jesus Cristo. Então, quando você recebe a palavra, você está recebendo o reino de Deus dentro de você. Porque Ele é o próprio Deus. Ele é o reino. Agora, lá na plenitude, na outra dimensão, não importa a distância, está Ele sentado no trono, no seu séquito, aquela capa de rei, enchendo todo o templo. E os querubins, serafins e os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que existe. Amém, queridos? Amém. Muito gostoso, né? Oh. Então, o reino não é primeiro um lugar. Então, mediante o que nós acabamos de falar, o reino, então, não é primeiro um lugar. O que é esse reino? É uma pessoa. Mas eu estou meio confuso ainda, tá bom? Então vamos clarear um pouco. Você vai ler comigo, Lucas capítulo 17, versículo 20 até o versículo 21. Está tudo na Escritura. Você não precisa inventar. É só buscar. Olha o que está escrito aqui. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eita. Olha só, gente, por que os professores não ensinam isso? Por quê? Está aí. Ó. Não é invenção. Lucas 17, versículo 20 e 21. Concorda comigo, Sara? Não é isso que está escrito? Está escrito aqui. Pronto. Então, querido, ou seja, o reino não começa fora do homem. Começou a aprofundar. Ele começa dentro do coração transformado por Cristo. Agora é que vem um detalhe. Um coração transformado por Cristo, quando você recebe a palavra, ele começa a limpar teu coração. Vai purificando teu coração. E quando purifica o coração, o que acontece? As trevas vão embora. Porque é a luz. A luz adentrando no teu coração, que é o Espírito Santo, que é Deus em Espírito, é Jesus em Espírito. Não tem como você ter trevas. Aí vem uma tentação querendo desviar você do caminho do Senhor. É o que eu ia falar agora. Um momento de uma briga, igual uma pessoa queria brigar com um certo alguém, não vou citar detalhe, porque pode ser que ele venha assistir esse vídeo. Ele disse: mas eu não concordo com aquela pessoa que fez um ato cruel. Eu tenho que chamar a atenção dele, eu vou brigar com ele, porque isso é um absurdo. Eu falei: calma, nada disso, isso não vai resolver a questão. Você tem que orar por ele, pedir o Senhor perdoar a atitude dessa pessoa que te feriu. Porque senão você vai perder a presença do reino dos céus dentro de você. Verdade.
Não é verdade? E a coisa mais difícil é perdoar quem fez mal pra gente. Não é? E é. Nossa, Deus. O Senhor isso é deu uma lição uma. rápida. Os fariseus perguntaram Verdade. sobre a lei, Deus. e ele disse o seguinte: se resume em uma só lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você não pode brigar. Mas eu não resisto. Então começa a se alimentar na palavra, que você vai resistir, você vai ter força. De repente, se um rapaz ele está sendo perseguido, estão querendo fazer algum feitiço, uma magia contra ele, ou uma mulher, alguém querendo fazer um feitiço, uma magia contra ela, ou então um caso de vontade de fazer uma traição matrimonial. Quando você está se alimentando com a palavra, não tem traição. É porque tem consciência da Porque você vai ter a luz, você vai ter o Jesus dentro de você. Jesus não quer traição. Ele não gosta de falar palavrão. Ele só tem amor. Ele é o próprio amor. Diferente? Verdade. É isso aí. A Sara gosta, né, Sara? Eu vou. Então, o reino de Deus é igual a quê? Ao reino dos céus. É o mesmo reino. E a pessoa fala assim, mas Deus está lá em cima, está tão longe. Nada disso. Tá Ele perto. está em outra dimensão aqui, perto de você. Pertinho que você imagina. Mais perto que a Concorda, gente Pedro? imagina. Mais perto que a gente imagina. Então cuidado com o que você pensa e o que você fala. Você pode estar aborrecendo e entristecendo o Senhor. E a Bíblia diz, para a gente não entristecer o Espírito Santo, que é perigoso. Se você faz coisa errada, você está entristecendo o Espírito Santo. Entendeu? Uhum. Entendeu? Então estamos aprofundando. Agora, vamos agora entrar na outra parte. Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Peraí. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É Jesus. Ele nasceu, então ele chegou. Uma maneira de explicar diferente, não. E que alimenta a nossa alma. Então está escrito assim, em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Peraí. Crer no Evangelho? Quem é o Evangelho? É o reino de Deus. É o reino dos céus. É Jesus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É tudo. As pessoas começam a inventar umas historinhas de carochinha Né? que não tem nada a ver com a palavra. Inventa umas picuinhas. Agora vamos dar uma só mensagem. Um só reino. O Pai Nosso e o reino de dentro de nós. O acréscimo do ensinamento que eu estou recebendo hoje. Uma garadinha da oração do Pai Nosso. Quem que ensinou o Pai Nosso? Jesus. Cristo de Nazaré. Mas ele ali, o Pai Nosso, na verdade, ele estava querendo que a gente compreendesse a profundeza. Então hoje nós não vamos não vamos aprofundar muito sobre esse assunto, porque não faz parte. Mas só um pouquinho sobre o Pai Nosso, né? Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dentro de vocês também, será feita a tua vontade. Vontade de quem? Do Pai. Assim na terra, como no céu, na outra dimensão, onde está a plenitude do Senhor. E Ele está dentro de nós também. Ele pode ter o tamanho que Ele quiser, Ele pode diminuir, Ele pode ser minúsculo. E Ele começa a habitar dentro do teu coração, que você recebe o alimento da palavra.
Bom, querido, aqui está o mistério que o Senhor trouxe. O Senhor trouxe um mistério para nós que é interessante. Só passei despercebido. Vamos lá. Assim na terra como no céu. Essa terra somos nós. Deixou claro, né? Nosso corpo foi formado do pó da terra. Onde está escrito isso? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando formou Adão. Portanto, quando pedimos, venha o teu reino, estamos pedindo que o reino dos céus entre na nossa própria terra, no nosso corpo. Isto é, no nosso corpo e coração. E quem é esse reino? Quem é? Quem é esse reino? Eu falei há pouco, é Jesus. Jesus de Nazaré. Oh, glória, bonitinho. Está aí. O reino dos céus não é apenas algo que virá depois. Ele precisa adentrar em nós agora. Porque Jesus é o reino. Você já viu isso aí em alguma igreja? Não, Que o pessoal não ensina essas coisas? Mas não sei. O Pedro que gosta de falar. Por que esse pessoal não ensina essas coisas? Olha ele. Por que esses líderes religiosos não ensinam essas coisas? Que são líderes. Se ensinar, eles vão perder os membros da igreja que dá o dízimo, né? E a oferta. Não vai tendo mais poder em cima. Se ele ensinar a verdade, É, a verdade dói. a verdade dói e ele vai perdendo. O negócio é sério. Daniel está só se alimentando, né, Daniel? Então, o reino do céu não é apenas algo que... Hein? Ele só. O Daniel só. Se alimentando. Então, o reino dos céus é interligado ao nosso corpo à medida que você vai buscando o Senhor. Daqui a pouco você se transforma. A pessoa chega a dizer assim, eu vi observando que a sua aparência mudou depois que você começou a buscar a palavra. É lógico, porque nós somos transformados. Todo dia, toda hora. Então, o corpo, terra, precisa ser preparado para o reino. Porque a palavra diz que quando você recebe o alimento da palavra, vai despertar a tua fé. Uma vez eu fui numa igreja, estava viajando e fui numa igreja, né? Com a família. Aí cheguei lá, no final, o pastor estava orando assim. Oh Senhor, aumenta a minha fé, dai-me fé. Não vai dar coisa nenhuma. Você quer a fé? Recebe o alimento que eu estou recebendo agora. Pratica a fé. É simples. E ele falou com uma voz poderosa, estava de terno, aquele terno bonito, parecia um terno importado, entendeu? E o cabelo bem arrumado. Olha, quando ele abria aquela voz assim, grossona, o pessoal até tremia. Eita. Quando acaba é um camarada igual a gente, um ser humano comum, acha que é o rei da cocada. Dá pena, não dá, Daniel? Então o nosso corpo veio da terra, mas deve ser governado pelo céu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Epa! Tem um negócio aí no ar. Como glorificar no vosso próprio corpo? A palavra que diz, não é eu que estou inventando, não. Estou resumindo o versículo, é maiorzinho. Como? A sua maneira de se comportar. Se você falava mentira, você não mente mais. Se você roubava, você não. Se a pessoa roubava, passa a não roubar mais. Se a pessoa matava, não mata mais. Se a pessoa traía o marido, traía a esposa, ou a esposa traía o marido, não vai trair mais.
Por quê? E assim por diante. Por quê? Porque o Espírito Santo já está habitando dentro da pessoa, que é o próprio reino dos céus. Acabou. Isso significa, nosso corpo não é para a morada do pecado. Mas, nosso corpo não é a morada do pecado, mas para ser morada de quem? Do Espírito Santo, que é o reino dos céus. Deus em Espírito dentro de você. Maravilha, né? E como esse corpo terra é preparado? Pela palavra, pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Né? João capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele dirigiu-se a quem? Aos discípulos que estavam com ele. E que significa que para nós é a mesma coisa. Dizendo que nós nos tornamos limpos por receber o alimento da palavra. Então eu não estou inventando história, eu estou lendo o conteúdo da Escritura Sagrada. Agora, quando a pessoa busca a palavra, o coração é purificado, os pensamentos são renovados, o cérebro passa a receber sinais alinhados com Deus. O comportamento muda, a pessoa se torna equilibrada e livre de costumes terrenos. Vale a pena sacrificar. Esse é o sacrifício que o Senhor quer. Transformação de vida. Ele não quer que você mate uma galinha, um bezerro, uma ovelha, sei lá, qualquer bicho, derramar sangue. Não quer sacrifício, não. Ele não quer o seu sacrifício de encher o bolso do pastor de dinheiro para você conseguir um espaço no reino dos céus. Você sabe que tem igreja que na época vendia até um terreno no reino dos céus? Uhum. Vendia? É. A pessoa, Daniel, que situação, o negócio é sério. A pessoa se torna equilibrada e livre dos costumes da terra. Os costumes do mundo, aí a terra no outro sentido, né? Não, no duplo sentido. Os costumes da terra, os costumes do ser humano. E, por outro lado, os costumes do mundo, que o mundo oferece para a gente. Por isso que é bom a gente não andar com más companhias. Porque as más companhias podem nos contaminar. Isso entristece o Senhor. É o ditado que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é que é? Não andar com as pessoas erradas, que a gente pode se contaminar. Exatamente. É que nem aquele ditado que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente insistindo, a gente estando na companhia da outra pessoa, acaba com... É verdade. Então, Jesus explicou lá sobre o novo nascimento. O novo nascimento, ele ensinou para quem? Para Nicodemos. Então, o que ele fez ali? João capítulo 3, versículo 3 a 5, mas eu falei só o resumo, para a gente não perder muito, que basta o resumo. Diz o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, opa! Você vai apanhar uma intimidade tão grande com o Senhor, daqui a pouco você vai até ter condições de perceber a presença dele na tua vida. Forte isso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você tem que nascer da água, que é a palavra. E buscar o Espírito Santo através da palavra. É isso que é importante. E Deus já havia prometido essa transformação. Lá no Antigo Testamento, ele usou Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 27, onde está escrito o seguinte: dá-vos-ei um coração novo, porém de vós o meu espírito. Já estava falando que ia fazer isso nos dias de hoje, e está fazendo. Hoje você está recebendo essa porção do alimento da palavra. Né? Portanto, nascer de novo é igual o reino entrando em nós. Isso é nascer de novo. Você vai virar uma nova criatura, novos comportamentos. Isso é muito forte. Portanto, nascer de novo é igual o reino entrando em nós. O Espírito governando
nossa terra, o Espírito Santo governando a nossa pessoa. Amém? Amém. Olha que detalhe interessante, viu? A transformação mostrada em João capítulo 1, versículo de 2 a 4, no qual diz o seguinte, a primeira epístola de João, né? Eu estou dizendo, a primeira epístola de João, capítulo 2 a 4. João confirma tudo isso que eu estou falando. Então vamos ver o capítulo 2, versículo de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí. Olha que interessante. Permanece para sempre. Não é legal? Vale a pena ou não vale? Vale. Muito a É só pena. alimento. Só alimento. Só alimento aqui é só alimento. Não adianta porque é só alimento mesmo. É só comer. Agora, João capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. O Senhor está dando a dica para a gente como seguir o caminho. No caso, ele está dando receita, né, pastor? É, o negócio é muito forte. Isso mostra o reino dentro de nós que vence o mundo. Você quer vencer o mundo? Busca a palavra, busca o alimento da palavra. O Espírito em nós é maior que a carne e o pecado. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Ele é maior. É o Espírito Santo que adentra na tua vida, no teu coração. Ele é maior, porque é o próprio Deus habitando dentro de você. Amém? Amém. Agora, em João capítulo 6, versículo 37, olha só o que Jesus declarou, algo poderoso. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu fico pensando, eu me lembro quando eu era esses igrejeiros, eu era esse cara que não saía da igreja. Ah, vai ter um culto, eu estava lá. Nem vai ter um grupo de oração, eu estava lá. Ah. Mas não tinha alimento da palavra, como tem aqui não, gente. Como é que você pode vencer os obstáculos se não tem alimento? Porque quando ele diz aqui, olha Jesus, ele é maravilhoso. Ele dizer, em João 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso revela a pessoa separada por Deus. Não é todo mundo que Deus dá para Jesus. Agora se assustou, né? Tem muita gente que... Assusta não, Zé. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? E no meio dos escolhidos tem os separados. Nem todo que é escolhido é salvo. Porque ele não faz o que vocês estão fazendo, recebendo o alimento da palavra. Então é quase que uma seleção de 3 fases. Como é que é? É quase que uma seleção Sim, de 3 fases. Exatamente. Isso revela que há pessoas separadas. Entendeu, Agnaldo? Não melhores por si mesmas, mas escolhidas pela graça. Não adianta você querer, a partir de hoje eu não vou pecar mais, não vou falar mentira, não vou roubar, não vou matar, não vou prejudicar ninguém, não vou falar palavrão, não vou usar nem cigarro, nem bebida. Papo furado. Você vai fazer tudo isso. Se você estiver nesses maus costumes. Agora, como que você vai fazer para não ter os maus costumes? Permitindo que o reino dos céus entre no teu coração. Se o reino dos céus entrar no teu coração, é só vitória. Você tem força para vencer os obstáculos da vida.
É. Gênesis capítulo 6. Peraí. Tem. Como Noé. Gênesis 6, versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como Abraão também andava com Deus, né? O negócio é sério, gente. Sério isso. Olha, eu fico pasmo. Se as igrejas ensinassem isso daí, o resultado seria maior. Muita gente estaria. Não haveria nem guerra nesse mundo. Pois é, mas uma parte dos motivos da guerra é em relação à parte religiosa, né? Acaba virando religioso. Religioso está frito. Você não tem que ser religioso, você tem que ser buscador da palavra, em espírito e em verdade, e todo dia. Eu como a palavra todo dia, não um dia só não. Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor mandou um recado. Sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Falou para Abraão. Abraão andava com o Senhor. Noé andava com o Senhor. Só Noé, na época dele. Aí foi esse aí. Ele escolheu Noé para construir a arca, porque a perdição era muito grande na terra. Os gigantes estavam aprontando muita coisa errada e o povo estava adorando vários deuses e muita feitiçaria e muito engano e muita tecnologia formada pelos gigantes e outros seres que estavam na terra que a Bíblia não esclarece, mas se você buscar você vai encontrar, que hoje não é esse tema. Então, vamos destruir tudo. Tacou água. A água brotava debaixo da terra e chovia, e tudo que era lugar saía água. Para morrer essa turma. Morrer esse povo. Mas não foi só. Tudo de novo. Mas não foi só a família de Noé que sobreviveu, teve outros povoados aí, né? Cada região teve seu Noé, mãe. Quem vai falar isso? Não lembro. Mas não é o tema de hoje. Para falar tem que ser um outro dia sobre esse assunto. Então, em Gênesis capítulo 12 mostrou claro. Deus preparou o coração e o corpo de Abraão para a fé verdadeira, assim como faz conosco, hoje pelo Espírito e pela palavra. Hoje nós queremos preparar como ele preparou Abraão, como ele preparou Noé. Começa por aí. Então, meus queridos, Deus preparou o coração e o corpo de Abraão para a fé verdadeira, assim como faz conosco todos os dias. Quando você recebe uma porção da palavra, você lê, você medita sobre a palavra, conversa com o Senhor em oração, tudo isso aí ajuda. Mateus 12, versículo 28, diz o seguinte, 12, versículo 28. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Hoje, reino em nós pela fé. Ele expulsa o demônio. A pessoa tem mau costume, você começa a alimentar na palavra, acabou. Agora você vai numa igreja aí, você vai lá, você bota a mão nele, ele cai no chão, rola, fica todo torto, fala umas besteiras lá, e sai liberto. Eu te expulso em nome de Jesus. Qual o seu nome? O demônio ainda fala o nome dele. Isso é um show, isso é um teatro. Tudo enganação do próprio diabo e o povo está lá batendo palma. Eita, pastor poderoso! Mentira pura. Aí quando é no próximo culto, está lá o mesmo cara com o mesmo demônio. E está lá o pastor novamente tirando o demônio dele. O que é isso? Mas quando você recebe o alimento que vocês estão recebendo hoje aqui, a tendência é enfraquecer as trevas na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Forte, né, Grau? É, porque o coração e o pensamento estão em Deus, em Jesus. Chega uma hora que você vai acostumando, buscar. Aí você entra nem pensa na coisa. Pode cair o mundo lá fora então, que não te abala. Assim como ele preparou o coração e o corpo de Abraão, ele quer preparar o nosso também. O reino já está aqui e será pleno no futuro.
quando estivermos com o Senhor na glória eterna. Agora, Mateus 12, 28, que ele falou que ele expulsa, né? Ele está expulsando. Aqui nós estamos na palavra, se tem alguma influência maligna dentro de cada um de nós, ele está expulsando, porque a palavra está purificando a gente. Não tem espaço quando a gente... Não tem espaço. Não tem espaço. Agora vocês pegaram, né? Então, hoje, o reino em nós pela fé. Amanhã, reino em glória plena. Diante dos querubins, serafins, anjos, arcanjos, que o Senhor, segundo o que o Senhor diz, nós seremos semelhantes a eles, mas com outro corpo, não esse corpo de hoje. É um corpo glorificado, é outro corpo. Isso é interessante saber. Mateus 25, versículo 34, diz o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós. Aí é o outro reino, é a plenitude, onde está o Criador, o seu séquito, e na toda aquela plenitude, você poderá estar lá também. Basta viver nesse alimento. Ah, pastor, mas acontece que aí eu tenho uns problemas aqui nessa vida que eu tenho hoje. Problemas nós vamos ter. Jesus disse: o mundo só tereis aflições. Tenha bom ânimo, que eu venci e vocês também vencerão. Uhum. Amém? Amém? É isso que eu tenho que pensar. Então, ele está prometendo, está nos chamando de bendito de meu Pai. É muito forte, hein? Você quer ser chamado de bendito do Pai Celeste? Não, Aguinaldo? O Aguinaldo, por exemplo, é uma pessoa que faz trabalho artesanal. E cada trabalho bonito que ele faz. É um dom que Deus deu para ele. Ele consegue fazer. E vai, cada dia, o Senhor vai aperfeiçoando o dom. Daqui a pouco ele vai virar um artista conhecido por todo mundo. Está começando. O artesanato do fazendo alguma coisa, as carrocinhas, um boizinho, uma casinha, e um monte de coisa que você faz, né? Então, é um dom que Deus deu para ele. Mas tem o dom que vai aperfeiçoando ele, é o dom do Espírito Santo dentro de nós, dentro dele. Que ele, buscando o Senhor, o Senhor vai dando mais sabedoria, daqui a pouco ele vai fazer cada trabalho artesão que as pessoas vão dizer: é incrível, como que ele conseguiu fazer isso? Quando você começa a buscar bastante o Senhor, lá no teu trabalho, você começa a ter mais facilidade para fazer as coisas, vai te dando sabedoria, discernimento, para você resolver as questões do teu serviço. Aí o teu superior, que é o teu patrão, o encarregado, vai te elogiar. E como é que você pode? Você está conseguindo fazer essas coisas? É porque você está cheio do Espírito Santo. Aí começa as facilidades. É uma maneira diferente de ensinar a palavra, né? Agora, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte: o plural, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, de Deus e de Cristo. Todos esses reinos que estão aí, com as bombas, com coisas, agora é drone teleguiado à distância, quilômetros e quilômetros, e cai lá no lugar onde tem que cair, solta aquela bomba. Esses reis da terra hoje, todos serão subordinados ao Senhor. Todos vão ajoelhar diante do Senhor. Vão se humilhar. Porque o superior é o Senhor. Não adianta. Agora, querido, eu digo para vocês: Jesus é o reino. O reino precisa entrar em nós, que somos a terra. Nosso corpo deve ser templo do Espírito Santo. Vamos dar uma pausa aqui, que me lembrei de uma outra coisa. Certa vez Jesus entrou no templo de Deus. Está escrito na palavra. Ele não falou que o templo era dele. Entrou no templo de Deus. E lá ele viu os cambistas negociando. Ele chicoteou aqueles caras e os expulsou todos eles. Aqueles que estavam fazendo negócio lá dentro do templo. Diz que a casa do meu pai não é uma casa de negócios. Que casa é essa que ele está falando? É você, sou eu. Ele quis dizer,
A Sara fica maravilhada, né? Quando escuta um negócio. Você nem imagina aí, né, Pedro? Como é que pode Tá um vendo, negócio Gal? desse, gente? Então, ele entrou em você, viu os seus maus costumes, isso entrou em mim também, viu os nossos maus costumes e começa a expulsar de dentro da gente o mau costume. E pronto. Ele começa a reinar dentro de você, Daniel. Tá vendo, Cid? Qual é a igreja que você escutou uma conversa dessa? Onde você viu um ensinamento desse? Eu não vi em lugar nenhum. Lugar nenhum, né? Na igreja, igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Olha aí, é gostoso esse alimento. Né? A gente volta no tempo. Volta no tempo, é uma maravilha. Não dá vontade de ficar? Viaja. Não gostei de quero mais. Mas, como diz lá em Apocalipse 11:15, né? O reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor, que é o Pai Celeste, e de seu Filho, Jesus Cristo, que todos são a mesma pessoa. Portanto, irmãos, Jesus é o reino dos céus é Ele. O reino precisa entrar em nós, que é a nossa terra, que é nosso corpo. Nosso corpo deve ser templo do Espírito. Isso acontece pelo novo nascimento e pela palavra. Vocês vão ter um novo nascimento com essa palavra. Eu fico pensando, como que pode, gente? Por que essas igrejas não ensinam essas coisas? Tem umas que ensinam. Tem uns pastores maravilhosos que ensinam mesmo. Mas são poucos, né? É uma pena, mas vamos lá. Então, quem pertence a Cristo é guardado por Ele. De maneira nenhuma será lançado fora. Mas como que eu vou pertencer a Cristo? Ué, é só estar num lugar onde tem o alimento da palavra. Porque Ele vai entrar em você, vai chicotear as trevas que estão no teu interior. No nosso interior, incluindo a pessoa também. Os maus costumes, expulsa tudo. E está na palavra, e passa despercebido, né? Ele chicoteou aquela turma que estava lá dentro, de malfeitores, enganadores. Não vou nem dizer quais são os caras, para não ofender algumas igrejas. Fica quieto. Mas tem algumas que são bem intencionadas, né? Então, querido, essa palavra nos leva a compreender que o reino já está em nós agora e será consumado na eternidade. Está vendo? Forte? Então, amados, vamos agora refletir sobre o plano da salvação. Se você quer que o reino de Deus entre em vós, em você hoje, você tem que reconhecer que é pecador. Que Ele vai remover tudo. E vai chicotear essa cambada de safado que mora dentro do nosso coração. Eita! Você tem que reconhecer que é pecador, crer que Jesus morreu e ressuscitou por você. Por todos nós, né? E que nós temos que arrepender dos nossos pecados que cometemos até o dia de hoje. Para tudo sempre, né? Devemos receber Jesus como nosso e suficiente Salvador. Aí começa a abrir as portas, ele começa a querer entrar na gente. As portas do coração abrem. Ele quer que ele passe a viver na palavra e no Espírito Santo. É isso que ele quer. Aí você vai lá, quer a confirmação? Em Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que, é que diz a palavra, presta bem atenção. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que lindo. Olha a promessa. Aí a pessoa começa a buscar a palavra e vai caminhando, lê a Bíblia e faz oração, está buscando, mas de repente ele se distrai com uma coisa que o mundo ofereceu. Como Pedro diz na epístola, o cão volta ao seu vômito. É gostoso, o pecado é uma delícia, mas ele te leva para o inferno. Direto. Então a pessoa, aquele gostinho, aí ele volta a cometer um pecado. Como que pode o reino do céu habitar em você?
como pode Deus adentrar no teu coração? Vai refletindo aí, pensa nisso. É muito sério. Agora, vamos entrar em oração? Agora você vai abaixar a tua cabeça, fecha os teus olhos, você que está aí assistindo pelo YouTube, ou Instagram, ou Facebook, também desligue. Por quê? Você não pode distrair com a conta de luz, não pode distrair com a criança, você não pode distrair com ninguém. Você tem que fechar os olhos, porque você vai fazer uma viagem agora junto comigo no mundo espiritual. Tá bom? Então vamos começar? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Ó Senhor, creio que o Senhor morreu por nós, por mim, por cada um de nós, ó Pai. Entra na minha terra, Senhor, no meu corpo, no corpo dos irmãos presentes, Senhor, no coração e no corpo, e reina, Senhor, em nós. Expulse como o Jesus entrou no templo e chicoteou os vandilhões do templo. Faça isso também conosco, ó Pai. Expulse tudo que não presta, que está querendo dominar a nossa vida. Ó Pai, é que nós te clamamos em nome de Jesus. Ó Senhor, purifica-me, Senhor, com a tua palavra e faz de mim uma nova criatura, Senhor. Ó Pai Celeste, escreva o nosso nome, o meu nome, o nome de cada irmão presente, aquele que está no YouTube. Escreva, Senhor, no livro da vida, o nosso nome. Nós te imploramos, ó Pai. Não nos deixe cair em tentação, porque todo momento nós somos perseguidos. Sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, segundo a epístola de Pedro, querendo uma chance para tragar cada um de nós. Ó Senhor, não permita que tal ato aconteça. Repreendemos, Senhor, toda influência maligna sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E caia por terra toda potestade e principado. Ó Pai, sabemos que muitas pessoas que estão no YouTube ou estão presentes aqui conosco, que estão com dificuldade, Senhor, de pegar firmeza na palavra, clamando para a tua misericórdia, que o Senhor coloque dentro de cada pessoa, próximo a cada pessoa, um anjo com a espada flamígera desembainhada, um anjo da milícia celestial para proteger, porque nós estamos à distância e a pessoa está sendo lavada agora no coração, no corpo todo sendo lavado. Mas se houver ausência da palavra, há a possibilidade dessas pessoas receberem 7 espíritos pior do que esse que acabou de sair agora, em nome de Jesus. Então coloque um anjo da milícia celestial com a espada desembainhada, flamígera, para proteger a pessoa. À medida que a pessoa for recebendo a palavra, ela vai ficando mais forte, Senhor. E aí, consiga, Senhor, ser salvo por Ti. Por isso clamamos, ó Pai, nesse momento, pela Tua santa misericórdia e pela Tua vontade, ó Pai, não a nossa. Faça-se em nós ser cumprida a Tua vontade, ó Pai, e não a nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça com que possamos perdoar o próximo, assim como nós perdoamos, ó Pai. Que a gente perdoe o próximo também, que possam ser perdoados, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, ó Pai. E livra-nos, Senhor, de todos os males, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que aqui estivemos. Encerramos esse momento tão gostoso na presença do Senhor. Que possamos continuar buscando o Senhor em espírito e em verdade. Amém, querido?